Diga comigo, Davi recuperou tudo. Diga, nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Mais uma vez, diga, Davi recuperou tudo. É lindo isso aqui. É lindo. E nós vamos ler já já o que fala a esse respeito, porque tem direções aqui importantíssimas para nós. O texto diz que ele fortaleceu-se no Senhor. Um coração cheio de esperança é um coração vivo. Diga, um coração cheio de esperança é um coração vivo. Qual que é o grande alvo do diabo? O diabo só terá sucesso se roubar o seu entusiasmo, se roubar a sua alegria, se roubar a sua paz e, acima de tudo, a sua esperança. É a única forma dele ter sucesso. O que há de melhor, mas se não conseguir, ele é derrotado. Então, o papel dele é tentar, o nosso é não permitir. Ficou claro isso para vocês? Sim ou não? Então ele vai tentar roubar a tua esperança, ele vai tentar roubar a tua alegria, ele vai tentar roubar a tua paz. E a sua função, o seu papel é não permitir que isso aconteça. Então a Bíblia diz que Abraão estava muito velho, diga comigo, e creu contra a esperança. Então, mesmo tendo seu corpo amortecido, e Sara já não menstruando mais, não tendo o costume das mulheres, e parecendo que havia passado da hora para os dois, qualquer pessoa com bom senso sabe que realmente isso não seria racional, mas a fé deles, a Bíblia diz que quando não havia esperança, eles creram contra a esperança. Isso é poderoso. Diga comigo, quando não havia esperança, eles creram contra a esperança. Aí não vou entrar naquele detalhe, Deus mudou o nome dele, Deus colocou o nome profético, pai de multidões, chamando ele profeticamente, que ele já era pai de multidões, mesmo quando não havia esperança, humanamente era impossível a possibilidade dele gerar filhos, ele tomou posse daquilo e chamando as coisas que não são como se já fosse. Agora vamos lá, 1 Samuel 31, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Davi estava vivendo uma perseguição implacável por parte de Saul, estava vivendo situações extremamente difíceis, e Davi passou a morar nessa cidade, encontrando, na verdade ele foi recebido como um exilado, foi acolhido por um rei, e aí estava ali, e ele saía para suas batalhas, saía para suas guerras, e um certo dia, quando ele volta, ele e os soldados se deparam com uma situação terrível. A cidade foi invadida, suas famílias foram levadas, os bens saqueados, os rebanhos, tudo havia sido levado. E o texto diz o seguinte: levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os homens e os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando perseguiram o seu caminho. Ao chegar a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz. Diga comigo, Davi e os seus soldados choraram em alta voz
até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas: Ainoã de Jezreel e Abigail do Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Em voz alta, por favor. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Diga mais uma vez: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. O que ele fez? O que ele fez? Lembra da frase que não é o que acontece conosco, mas como reagimos ao que acontece? Aqui está um exemplo disso. Ao retornar da guerra, ele encontra a cidade totalmente destruída, queimada, família, bens, soldados, foram todos levados, nada sobrou. E aí, chegam cansados, oprimidos, perseguições, já vinha de uma fase difícil, e de repente chega e pega aquele caos, parecia estar tudo acabado. Esse foi o cenário. O texto é lindo, porque chorar até ficarem sem forças, porque o problema não é chorar a gente pode chorar, a questão é o que nós vamos fazer após o choro. Não dá para viver uma vida inteira chorando, não é? Sim ou não? O que nós vamos fazer após o choro? Que atitude nós teremos? Nós vemos a história de Davi, sempre foi enfrentando dificuldades, enfrentando grandes guerras, grandes desafios. Aí, ele está prestes a viver uma situação maior. Hoje eu comecei falando pela manhã de promoção. Quem estava comigo na live lá, me ouviu falando de promoção, e hoje nós estamos falando de promoção. Porque aqui por trás dessa situação aqui, existe uma promoção. Esse talvez, a gente sempre diz que esse talvez fosse o último grande teste de Davi. O último. Sabe aquela situação que vem, você fala assim, mas essa. É essa para a gente subir para o próximo nível, para sermos aprovados. Qual foi a mensagem de ontem, gente? Qual foi? Bravura. Qual é o espírito que está em nós? É o espírito de bravura, é o espírito de coragem? Qual é o espírito que está dentro de nós? O que vai sair de nós em cada situação? Então, naquela época, ser um pastor de ovelhas, Davi no passado, como pastor de ovelhas, já tinha um histórico, né? Um histórico de desprezo dos pais, desprezo dos irmãos, toda uma perseguição, toda uma situação que vinha acontecendo uma atrás da outra. Mas nós vemos que ninguém é promovido, altamente promovido, se não passar pelos seus testes, pelos seus desafios. É como disse ontem, olha para a história de José, olha para a história de Davi, olha para a história de Daniel, olha para a história desses homens que são exemplos para nós. Por onde eles passaram? Quais os desafios que eles passaram? Chega essa situação caótica, todo mundo cansado, todo mundo já de um processo de guerras, e chega e pega esse caos. Cidade saqueada, família levada, os bens, todo mundo chorou, Davi também chorou, mas Davi refugiou-se, escondeu-se e fortaleceu-se no Senhor. Esse é o ponto, parou de chorar, recebeu a força que precisava, tomou posse de uma atitude transformadora, e foi o ataque.
se levantou, diga comigo, e foi o ataque. Esse é o nosso ponto. Bispo, eu posso chorar? Pode. Bispo, eu posso me abater? Pode. Como é que eu faço para me fortalecer? Eu me fortaleço no Senhor. E o que eu faço depois de me fortalecer? Eu preciso me levantar. Eu preciso reagir. Eu preciso ir em busca. Aí, o texto diz o seguinte, 1 Coríntios 10:13 diz assim, diga, não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Diga, Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Diga, mas quando forem tentados, diga, Ele mesmo ou Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Sempre tem uma saída antes. Muitas vezes o teste é de fogo e chega até nós muito perto do momento de viver o sonho da nossa vida. Ouviu o que eu disse ou não? Muito perto de viver o sonho, de ocupar aquele lugar de honra, de viver algo inédito, algo extraordinário, pode chegar nessa hora. E o que vai sair de nós? O problema é que muitas vezes tem gente que desiste antes, gente. Existem pessoas que se entregam antes. Tem pessoas, está aqui o exemplo para nós, espera aí. A situação, estava todo mundo vivendo a mesma situação, todos choraram, inclusive Davi chorou, os soldados choraram, mas qual foi o diferencial de Davi? Fortaleceu-se fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Fortalecei-vos, é o que nos diferencia, é o que diferencia um do outro, é o que diferencia cada um de nós. Todos nós passamos pelas mesmas situações, mas o que nós vamos fazer com elas? Quais as decisões que nós vamos tomar? Que voz nós vamos ouvir? Que voz nós vamos ouvir? Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Emelec, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. Ele perguntou ao Senhor, diga comigo, ele perguntou ao Senhor, devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará, e conseguirá libertar os prisioneiros. Sabe qual é a palavra para nós? Levante-se para de chorar. Levante-se e para de se lamentar. Fala assim, levante-se e para de se lamentar. Diga, encoraje-se no Senhor. Diga, ataque. Diga, você vai recuperar o quê? O quê? Paz, alegria, família, dinheiro, cliente, bens, tudo. A palavra para nós é chega de choro. Chega de se lamentar. Nós precisamos de Deus, o que eu devo fazer? Foi o que ele falou, Senhor, eu devo me levantar, eu devo perseguir? Sim, vai, persiga. É certo que você vai alcançá-los. E se tivesse só ficado chorando, não tivesse parado para buscar a Deus e ouvido a voz de Deus? Às vezes o diabo ele entra na vida de uma pessoa, ele rouba a paz, ele rouba a saúde, ele rouba os filhos, ele rouba a alegria, rouba a família, ele rouba as finanças, e ao invés da pessoa buscar o refúgio no Senhor, ele se desespera, ele se prostra, se desestabiliza, se rende, não aceita, a pessoa deveria falar assim, não, eu não aceito esse processo, eu vou buscar em Deus, vou me fortalecer em Deus, chega, eu já chorei muito, eu já perdi muito.
Você sabe que nós somos resultado das nossas batalhas, né? Sim ou não? Nós somos resultado das nossas batalhas. Nós somos os resultados das nossas guerras. Quando ele levou Davi até lá, quando diz assim, quando ele saiu, aqueles inimigos haviam abandonado um jovem egípcio, porque estava enfermo, então eles abandonaram e largaram ele ali, proposital. Davi está indo e encontra esse jovem. Então, quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que havia tomado da terra dos filisteus e de Judá. Esse jovem foi encontrado propositalmente para mostrar o trajeto aonde estava o acampamento. Isso mostra que, diga comigo, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Você vê que propositalmente foi deixado um perdido ali. Ele passa, olha aquele perdido, o cara está caído, sem força, sem alimentação, sem nada. Ele acolhe aquele rapaz, alimenta aquele rapaz e pergunta para ele se ele conhecia. Ele disse, eu sei. Levou ele até lá. Quando Davi chegou ao acampamento do inimigo, eles estavam comemorando as suas conquistas. Sabe o que me impressiona nesse texto aqui? Dá referência para mim. Diga assim, eles estavam comemorando. O que eles estavam comemorando? Justamente o que eles conseguiram tirar de Davi e do seu exército. Eles estavam comemorando, Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Diga aqui em voz alta, por favor. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, diga comigo, nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, diga nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Diga em voz alta mais uma vez, diga Davi recuperou tudo. Tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, esses são os despojos de Davi. Você sabe o ponto que eu quero pegar com vocês? A rapidez em agir. Quando foi rápido para agir. Não ficou dias chorando. Não ficou dias se lamentando. Não ficou ali parado. Por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Espera aí. Aconteceu, chorei. Chorei com força, porque a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais forças. Mas é como se Davi dissesse assim, chorar não vai resolver. Eu vou me fortalecer em Deus, eu vou consultar a Deus. Parou e foi buscar a Deus. Devo ir atrás, Senhor. O Senhor falou, vai. Os inimigos estavam comemorando. Eles não esperavam. Porque esse povo era um povo violento. Todo mundo tinha medo deles. Eles não estavam acostumados com uma reação tão rápida. E de repente, quando eles estão ainda comemorando, está Davi lá dentro do território deles, guerreando, matando e recuperando o que é seu. Está entendendo o que eu quero dizer?
Sim ou não? Diga assim, ó, diga essa palavra comigo, diga: nós precisamos ser rápidos. Não, nós não podemos ficar parados, chorando, lamentando. Não, nós precisamos nos levantar, reagir rápido. Por que diz que Davi recuperou absolutamente tudo? E logo depois disso, assumiu o seu trono. Porque foi rápido. Rápido para agir. Rápido para buscar a Deus. Peraí. Rápido para buscar a Deus. Rápido para buscar. Por isso que nós precisamos, espera aí, eu estou sem força, eu estou na energia, espera aí, eu preciso me fortalecer em Deus. Senhor, me fortalece. Senhor, me fortalece, Senhor, me fortalece. Senhor, abre a minha mente, abre a minha visão. Senhor, me dê força, me ajuda a me levantar. Senhor, me ajuda a enfrentar. Senhor, eu não aceito mais perder, eu não aceito. Me dê a direção, o que eu devo fazer? Senhor, eu devo ir, eu devo me levantar, eu devo buscar, eu devo lutar. Senhor, me dê a direção. Eu preciso de força, de mim mesmo eu não posso, eu preciso de força, Senhor. Eu preciso de unção, preciso de energia, eu preciso do teu favor, Senhor. Eu preciso. Rápido. Nós sempre usamos a frase que um momento, diga comigo, um momento é só um momento. Mais uma vez, um momento é somente um momento. Às vezes nós somos testados duramente em algo que nos impacta negativamente. Extremamente testados nisso. Aí a diferença é se nós nos fortalecemos em Deus ou nós nos entregamos ao desespero ou à desesperança. Gente, se nós somos prisioneiros da esperança, significa o que um prisioneiro da esperança? O que significa um prisioneiro da esperança? Você está preso, você nunca perde a esperança. Nós nunca perdemos a esperança. Volta a Abraão, quando não havia esperança, ele creu contra. Uma pessoa voltada para Deus, ele sempre vive as suas restaurações. Ele sempre vive restituições inacreditáveis. Sempre. Porque o que acontece conosco acontece com todos, mas é a resposta que nós damos. É como reagimos. Essa é uma mensagem para nós de restituição, é uma mensagem de recuperação, que traz esperança para todos nós. Restituição, olha que coisa linda, diga comigo, restauração, restituição. O diabo pode ter tirado de você tantas coisas, pode ter roubado de você família, pode ter roubado financeiramente, pode ter roubado bens, pode ter roubado patrimônio, pode ter roubado. E o objetivo dele é tentar você acreditar que essa situação é definitiva. É fazer você acreditar que esse será o seu fim. Mentira. Quando nós buscamos ao Senhor, nos fortalecemos no Senhor, nós recuperamos tudo, a restituição. Não tem lá Joel 2, 25, 27? Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos, e o meu povo não será mais envergonhado, e não será mais envergonhado para todo sempre. Por isso que você precisa se levantar. Tem alguma coisa que é seu que está na mão do inimigo? Deus está falando de recuperação. Deus está falando de restituição de honra, de família. Deus está falando de restituição de empregos, filhos, saúde, patrimônios. Sabe o que a gente precisa aprender? Quem estava comigo na live hoje cedo? Então preste atenção. Se tem um exemplo positivo que a gente precisa tirar da história de Saul, que o Saul não é tudo perdido, não. Tem uma história positiva. Quando Deus mandou que o profeta fosse lá e ungisse ele como rei,
ungiu e deu a direção do que ele deveria fazer. Aí depois da direção, o texto diz que o Espírito do Senhor se apossou da vida dele. Ele ainda antecipou e diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você e te transformarás em um outro homem. Quando esses sinais acontecerem, faça o que te pedir a ocasião, que vier às tuas mãos, porque Deus está com você. Certo? O texto diz que quando Samuel se virou para ir, o coração de Saul foi mudado. E começou o processo. Foi por meio de profeta, começou a profetizar no meio dos profetas. E aí, quando chega no momento dele ser apresentado, todo mundo, eu sempre falo uma coisa, né? Eu tenho me deparado muito com isso na igreja. A gente sempre ora assim: Deus me promove, Deus me abençoa, Deus me prospera, Senhor, eu quero ir para o próximo nível, Senhor, me abençoa, me honra, Senhor, que todos vejam a glória do Senhor na minha vida. Fazemos essa oração ou não? Sim ou não? Sim, se você não faz, não tem problema. Se não faz, está errado. Devia estar fazendo. Que nada vai acontecer, o que não sai da sua boca não vai acontecer. Aí, Deus vem, reveste ele com o Espírito, enche ele, diz: tudo que vier às tuas mãos, faça, porque Deus terá com você. Aí chega o momento da promoção. Chegou o momento da promoção, que ele seria promovido diante de todo mundo. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu: ele está aí escondido entre a bagagem. Onde ele estava? Ele está aí aonde? Meu Deus. Chega a hora da promoção, todo mundo esperando para ver o cara. Todo mundo esperando. Aí procura o cara, cadê o cara? O cara chegou, ele está aí. Aí o senhor fala: tá, ele está escondido ali no meio da bagagem. Você sabe o que é isso, esconder no meio da bagagem? Esconder atrás da bagagem do passado, dos traumas, das decepções, das dores, dos problemas que vivemos, o medo de não vencer, o medo de fracassar, o medo de não conseguir, o medo de não dar conta, o medo de não ser capaz de fazer. Isso acontece com muita gente. Então, o que nós precisamos aprender? Foram lá, tiraram ele do meio da bagagem, trouxeram, apresentaram ele. E é uma frase que eu disse hoje pela manhã, lá na nossa live: saia de uma vez por todas do meio da bagagem do passado. Mais uma vez, diga: saia de uma vez por todas da bagagem do passado, do meio dela. Porque senão a gente vai falar assim: ah, mas eu passei por isso, ah, eu tenho medo de passar de novo, ah, eu tenho medo de enfrentar isso novamente, eu tenho medo de passar por essas situações. Mas não há a mínima possibilidade de uma pessoa passar pela mesma coisa se ela tem um outro espírito, está numa outra fé. Não há a mínima possibilidade. Se Deus está comigo, se eu estou numa aliança com Deus, porque muitas coisas que nós vivemos por falta de direção. É verdade ou não é? Por falta de direção. Então, não tem, diga assim, não tem como dar errado. Se você crer, confiar, depender completamente do Senhor, não tem como dar errado. Tem lutas? Tem. Estou acabando de mostrar uma para você. Davi enfrentou uma situação que não gostaria de ter enfrentado, enfrentou, mas e o resultado final?
Então correram e tiraram de lá, e ficou em pé no meio do povo, e era o mais alto de todos, dos ombros para cima, e ele sobressaía todo o povo. Então Samuel disse a todo o povo: vocês estão vendo quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar: viva o rei, viva o rei. Samuel explicou ao povo o direito do reino, quer dizer, o rei vai ter direitos e tem obrigações. Diga assim, ó, o rei tem direitos e obrigações. Diga, é ano de governo. Diga, eu tenho direitos e tenho obrigações. Diga, eu tenho direitos e tenho obrigações. O rei tem direitos e tem obrigações, nós precisamos saber muito bem disso. Escreveu num livro e pôs diante do Senhor. Então Samuel despediu o povo, cada um para a sua casa. Eu quero que você preste atenção a partir de aqui, a partir daqui. Também Saul foi para a sua casa, em Gibeá. Com ele foi uma tropa de homens, diga comigo, com ele foi uma tropa de homens, cujo coração Deus havia tocado. Tinha homens, tinha guerreiros, que Deus levantou para estar com ele. Tocou o coração dessas pessoas para estar junto com ele. Mas leia aqui comigo. Mas alguns homens malignos, diga mais uma vez em voz alta, sua voz está baixa para mim. Mas alguns homens malignos disseram: como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Como pode? Como é que esse homem vai poder nos salvar? Só que eu digo, nem tudo é perdido, Saul. Olha que coisa linda que atitude linda que ele teve. Diga comigo, mas Saul se fez para vozes. Saul fez-se para vozes. Aprenda uma coisa: abrace e se una às pessoas que Deus levantou para estar com você, que Deus tocou o coração para te apoiar. Homens valentes, guerreiros que estão do seu lado, tem muita gente, inclusive a igreja. A igreja que está do teu lado, quanta gente Deus tem levantado para estar do teu lado, para te apoiar, para estar com você, orar com você, lutar com você. Mas faça-se de surdo para vozes malignas, ignore. Aquelas vozes que falam assim, ó, você não vai conseguir, você não é capaz, não é para você. Olha o que você já viveu no passado, olha o que aconteceu na sua vida no passado. Ignore essas vozes, fique com a palavra. Diga comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Diga, com Deus eu posso qualquer coisa. Com Deus eu posso qualquer coisa. Depois vai lá na live e ouve tudo que eu fui mudando, porque tem homens desocupados. Ó, ali eu li vozes malignas, tem os desocupados, tem os vadios. Você sempre vai escutar. Tem gente mau caráter para falar a teu respeito. Gente desocupada que não tem o que fazer para falar a teu respeito. E o que você tem que fazer? Do quê? Ao invés de você dizer assim, eu também não sou de ferro, né? Não dá para aguentar. Não. Você é mais sábio que isso, faça de surdo. Por que você tem que se fazer de surdo? Porque a Bíblia diz que não respondas ao tolo para que você não se torne semelhante a ele. Não responda tolices. Não responda as vozes malignas, nós respondemos na fé. Porque esse mesmo homem que falaram, é com esse cara que nós vamos? Mas se esqueceram que o Espírito de Deus estava na vida dele. Se esqueceram que o Espírito de Deus havia entrado nele. E aí a gente vai para o versículo 11, para o capítulo 11, versículo 6,
fala daquela situação dos inimigos, Naás querendo fazer aquela aliança com o povo para furar o olho do povo de Israel, envergonhar o povo de Israel, furando os olhos. Vem o Espírito do Senhor, toma a vida de Saul. Saul fica furioso, tem uma ação violenta, uma ação agressiva. Quando Saul ouviu isso, diga comigo, o Espírito de Deus apoderou-se dele. Diga aí, ele ficou o quê? Ficou o quê? Que nós falamos ontem. Não faça acordo com o inimigo. Não faça acordo aceitando o que você não pode aceitar. Não faça acordo dizendo, acho que essa é a vontade de Deus. O povo estava dizendo assim, dê-nos 7 dias, se o inimigo, se ninguém aparecer para nos ajudar, nós nos renderemos a você. Que se rende o quê? Aí Saul escuta a mesma coisa, faz uma convocação. Já na convocação aparece 330 mil homens. Ele se levanta, ele libera uma palavra profética. Ele fala, amanhã a hora mais quente, amanhã na hora mais quente haverá libertação, haverá salvação, haverá socorro para Israel. E no outro dia, na hora mais quente, no dia seguinte, Deus estava dando a libertação, o socorro, o livramento. Deus estava operando aquela vitória, aquela grande vitória. E o mais lindo, que o próprio povo falou assim, cadê aqueles caras que falaram que Saul não podia nos ajudar? O próprio povo falou, cadê os que falaram? Traga eles aqui. Saul, ainda que foi misericordioso, falou assim, não vai haver morte aqui hoje não. Porque aqueles que criticaram ele, ia ser morto. E foi pela misericórdia dele que não foi morto. E terminou com grande alegria, terminou com uma grande vitória, terminou Saul sendo coroado rei, porque ele foi capaz de ignorar o quê? De ignorar o quê? Então, mas não é o que a gente faz de vez em quando que muda a nossa vida. Aqui ele foi capaz de ignorar as vozes malignas, depois ele não foi mais. Olha, já tinha um modelo. O que eu fiz para conquistar aquela vitória? O que eu fiz? Que atitude eu tive para conquistar aquela vitória? Ele ignorou as vozes malignas, se agarrou a Deus, foi movido pelo Espírito de Deus, teve uma vitória incrível, uma vitória sobrenatural, e de repente, passa um tempo, ele se esquece. E aí, nós precisamos pegar esses exemplos, a mensagem para nós. Diga comigo, levanta os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Diga, o meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? De onde vai vir o seu socorro? De onde? Se ele vai usar alguém, se ele vai ungir o coração de alguém para estar com você, é outra história, mas o seu socorro vai vir a saída vem do Senhor, gente. Por isso que a gente tem que sempre colocar assim, às vezes a gente está assim, ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Não, o socorro vem seja qual for a situação, financeira, familiar, saúde, o socorro vem do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, os que confiam no Senhor são como os montes Sião, como o monte Sião, que não se pode abalar. Diga comigo, mas permanece para não se abala. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. A promessa de Deus é para todo aquele que crê. Essa palavra para nós hoje é: levante-se com força, pare de chorar, pare de se lamentar, vai atrás do que é teu, e você vai recuperar tudo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
pelo que não temeremos. Vamos ler juntos aqui? Volta, por favor. Vamos lá, em voz alta comigo. Aliás, fique em pé, por favor. Diga em voz alta comigo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Diga que pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, diga ainda que as águas rujam, se perturbem, diga ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Diga comigo: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Diga: as nações se embraveceram, diga: os reinos se moveram, diga: ele levantou a sua voz, diga: e a terra se derreteu. Olha o poder, diga com fé e com muita força agora, diga: o Senhor dos exércitos está conosco, diga: o Senhor dos exércitos está comigo, diga: o Deus de Jacó, diga: é o meu refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Quer dizer, que maravilhas. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vou repetir: aquietai-vos, acalme-se e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Diga mais uma vez: o Senhor dos exércitos está comigo, o Deus de Jacó, diga: é o meu refúgio. Fecha os seus olhos, pega o teu propósito e fecha os seus olhos. O Senhor chega na hora. O Senhor chega na hora. Por isso não tema. Como diz esse salmo, ainda que aconteça um terremoto, uma tempestade, algo assustador, Deus o ajudará ao romper da manhã. Diga: o choro pode durar uma noite inteira. Diga: mais alegria vem pela manhã. Diga: eu creio nisto. Coloca uma coisa dentro de você: as coisas serão mudadas. Viu? Nada vai permanecer do mesmo jeito. Às vezes situações se levantam contra nós com forças poderosas, como reinos e nações. Mas quando Deus diz: pare, cesse, tudo para, tudo cessa. É só uma palavra. Quando Deus disse no passado ao mar para se abrir, o mar teve que se abrir para o seu povo passar. Quando Josué, um homem de Deus, ordenou que o sol e a lua parassem, os astros obedeceram, tiveram que parar no céu. Basta Deus levantar a sua voz para as coisas mudarem. O Senhor dos exércitos está com você, aprenda isso e tome posse disso. Seu refúgio é Jesus Cristo. Tire o olhar de tudo, olhe para a cruz. Algo grande, forte pode ter se levantado contra você, mas o Senhor garante hoje que sairá vitorioso. Isso não prevalecerá, acredite nisso. Seja lá o que se levantou, não vai prevalecer. Então, ao invés de olhar para os problemas, contemple as obras do Senhor, a grandeza dele. Veja o que Deus já fez por você, pela sua família, pela sua vida. Olhe para as grandezas do Senhor, medite nas coisas incríveis que Deus já fez na sua vida, e Ele vai fazer coisas novas. Nunca se esqueça que você é o que acredita, o que medita. Medita na coisa certa.
Não dê crédito a vozes humanas, a voz do diabo, as notícias negativas que chegam até você. Contemple as obras do Senhor. O cenário não é bom, contemple as obras do Senhor. Faça como Saul, ignore, se faça de surdo. Se faça de surdo para vozes malignas. A voz poderosa é a voz de Deus. É essa voz que você tem que ouvir. A palavra final é dele. Chega de viver ferido. Levante-se e ataque. Em vez de ficar chorando, levante-se e vá em busca do que é seu. Viu? Levante-se e vá em busca do que é teu. Um crente verdadeiro vive assim. Um crente cheio do Espírito Santo não dá atenção às vozes, diagnósticos negativos de especialistas, dos perversos. Seja um Saul. Hoje chega um Saul, eu me faço de surdo para essas vozes. Quando Deus levanta a sua voz e diz fim, é fim. Quando Ele diz chega, é chega. Levante-se de forma confiante. Levante-se, porque você vai recuperar tudo. Nada vai faltar. Deus tem uma restituição para você. Você vai possuir. Você vai possuir. Ignore as vozes malignas. Esse é o Espírito para você hoje. Desde cedo nós estamos falando sobre isso. Aquele dia era aquela promoção, a promoção de tanto as duas histórias que eu trouxe para você. Após isso, após essa reação de fé, logo depois Davi estava se assentando ao trono. A mesma coisa Saul. Aquela era a promoção da vida de Saul, e Saul estava escondido no meio da bagagem. Coloque isso dentro de você. Muitas vezes nós pedimos promoções, bênçãos, definições, e quando ela chega nós ficamos com medo de enfrentar, com medo de tomar posse daquilo, com medo de se levantar e falar, é meu, é meu. Mas por ele dar aquelas respostas, ignorar as vozes malignas, ele teve uma grande vitória. Uma grande vitória. Tudo terminou em alegria. Diga assim comigo, diga, tudo vai terminar em grande alegria para mim. Viu? Diga mais ou menos, diga novamente, diga, eu vou recuperar tudo. Diga, tudo vai terminar em grande alegria para mim. Eu quero que você tome posse de vitórias hoje. Eu quero que você tome posse desse Espírito sobre a tua vida. Deus vai fazer coisas incríveis. Está chegando promoções gigantescas para a tua vida. E eu acredito, como foi na vida de Saul, como foi na vida de Davi, logo depois eles foram promovidos. No tempo de Saul, no outro dia. E eu acredito que até amanhã situações serão definidas em nome do Senhor Jesus. Eu declaro isso, que até amanhã, grandes situações serão definidas. Situações serão mudadas. E eu quero que você ore e profetize isso. Eu estou me levantando e eu vou recuperar tudo. Tudo vai voltar para as minhas mãos. Tudo vai voltar para as minhas mãos. Eu estou me levantando com toda a minha fé e eu vou recuperar. Eu não aceito perder mais nada. Eu estou me levantando e rápido, como Davi foi rápido. Eu estou me levantando rápido. Eu estou me levantando com força. Eu estou me levantando com determinação. Eu estou me levantando. Eu creio nessa palavra. Essa é uma palavra de restauração, de restituição. Essa é uma palavra que vem hoje nos 51 dias. Nos 51 dias Deus reforça essa promessa. Você vai recuperar tudo. A paz, a alegria, a família, dinheiro, bens, patrimônio, tudo. E até o que você não perdeu, porque Davi recuperou até os despojos
despojos, dos inimigos, Ele levou em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro uma grande vitória, eu declaro esta unção de restauração de instituições, eu declaro, Senhor, mova céus, mova terra, mexa com o mundo espiritual, Senhor, mexa com o mundo espiritual, Senhor, e eu profetizo em nome do Senhor Jesus, esta unção de restauração, esta unção, esse poder, essa coragem, essa ousadia, fortaleça o teu povo, Senhor, fortalece o teu povo, fortaleça a tua igreja, eu declaro o teu povo sendo fortalecido, tomado por esse espírito, tomado por essa força, tomado por essa energia, tomado por esta unção, eu declaro em nome do Senhor Jesus, seja fortalecido aqui hoje, 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 em nome de Jesus. Não é tempo de chorar, é tempo de se levantar e se fortalecer no Senhor. Seja fortalecido no Senhor, em nome de Jesus. Você vai recuperar. Pode não ter dado certo antes, mas vai dar certo agora. Pode não ter acontecido antes, mas vai acontecer agora. Pode não ter funcionado antes, mas vai funcionar agora, em nome do Senhor Jesus. Receba esta unção, receba essa força, em nome de Jesus, e diga: a partir de hoje eu vou ficar só com a voz de Deus. Eu ignoro essas vozes malignas que diz que não vai acontecer, que não é para mim, que eu não dou conta, que eu não sou capaz. É para mim. Eu tomo posse, eu ouço a voz do Espírito, eu ouço a voz de Deus, eu ouço a voz e tomo posse dela, em nome de Jesus. Toma posse, toma posse. Tem coragem para dizer: eu vou recuperar tudo e muito mais. 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 Em nome do Senhor Jesus. Recupere a sua fé, recupere as suas forças, recupere o seu ânimo. Não deixe o diabo roubar o teu ânimo, não deixe o diabo roubar a tua esperança, não deixe o diabo roubar a tua alegria. Em nome do Senhor Jesus, seja agora restaurado em tudo, nos mínimos detalhes. A paz, a alegria, as forças, a energia, o vigor, seja em nome de Jesus restituído de tudo, em nome do Senhor Jesus, começando por você. Começando por você. Começando pela tua paz interna, pela força interior. Não é o que acontece, é como nós reagimos. Eu creio, Senhor. Eu creio. Você vai bloquear as vozes malignas. Você vai se fazer de surdo para tudo que você ouvir de forma negativa. Você vai se fazer de surdo. No tempo de Davi, de Saul, homens malignos disseram: como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram. Olha a palavra: o desprezaram. Mas Saul se fez de surdo. A outra tradução diz: alguns homens desocupados que debochavam. Esse sujeito nunca nos salvará. Mas Saul não lhes deu atenção. Alguns vadios, porém, disseram: como este homem poderá nos salvar? Mas Saul ficou calado, não respondeu. E pessoas mau caráter, algumas pessoas mau caráter, disseram: como é que este homem vai poder nos salvar? Saul se fez de surdo.
Aprenda uma coisa: com ele foi uma tropa de homens cujo coração Deus havia tocado. Abrace as pessoas, se una às pessoas que Deus levantou para estar com você. Mais são os que estão com você do que os que são contra você. Mais são as pessoas que estão com você do que as que estão contra você. Coloque isso no teu espírito. E se faça de surdo para as vozes malignas. Ignore-as. Ignore-as. Tudo terminou em alegria, tanto para Davi, como nessa passagem para Saul. Tudo vai terminar em alegria para você. Tome posse das suas vitórias hoje. Tome posse da unção do Espírito sobre a tua vida. Você vai fazer coisas incríveis. Eu acredito que está chegando promoções gigantescas para a tua vida. E mais, até amanhã muitas situações serão definidas em nome de Jesus. Amanhã nós fechamos os 52 dias. E até amanhã muitas coisas, muitas situações serão definidas. Diga: eu creio nisto e tomo posse. Levanta teu propósito. Eu te abençoo. Eu te abençoo e declaro em nome do Senhor Jesus que o Espírito da força, da coragem, do renovo, do ânimo, o Espírito da fé inunde o teu coração. Que você seja tomado por esse Espírito de força. Que você seja tomado pelo Espírito Santo de Deus, que te revigora, que te levanta. Saia daqui e vá na fé. Você vai recuperar tudo. Tudo vai terminar em alegria. Tudo vai terminar em grandes vitórias. Em nome do Senhor Jesus. E eu libero essa palavra, que até amanhã, como foi com Saul no outro dia, na hora mais quente do dia, muitas coisas já estavam, aquele grande inimigo já estava resolvido, definido, já havia caído e havia sido derrotado. E uma grande promoção após aquilo. Eu declaro na tua vida que até amanhã muitas coisas estarão definidas. Vão se definir para a glória do Senhor. Diga: eu creio. Diga: eu recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus.